Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Gostaria de trazer uma mensagem da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida, e espero que você receba essa palavra, que tenho certeza que essa palavra vai falar com você, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do bendito eterno. Porque o profeta messiânico Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele diz: está escrito na palavra: assim será a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará atrás vazia, antes fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo para qual o Senhor enviou. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia, de maneira nenhuma. Vivemos no mundo, mas não somos daqui. A Bíblia diz, em 1ª Epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aqui se refere, não ao mundo pessoa, mas às coisas que o mundo oferece. Vivemos num mundo de invenções de valores, valores morais, valores físicos, valores financeiros. O sábio Salomão escreveu, em Eclesiastes, o Coloete, em língua hebraica, conhecido como o livro do pregador, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, vede isto, ele diz: tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Isso é uma grande verdade. As pessoas não estão satisfeitas como são e como foi formada por Deus. A Bíblia nos relata no Sefer Bereshit, livro do início, livro do Gênesis, livro do começo, livro da criação. Bereshit é o livro do Gênesis que contém 50 capítulos, 1533 versículos. No capítulo 1, versículo número 27 e versículo 27 está escrito assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja que Deus criou macho e fêmea. Deus não criou macho sendo fêmea, nem fêmea sendo macho. Não, ele criou macho e fêmea. Isso é uma grande verdade, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Essa é a palavra de Deus. Vivemos um mundo de invenção de valores. Vivemos um mundo que o homem querendo ser mulher e a mulher querendo ser homem. E muitos dizem que isso é normal, isso é natural, mas a Bíblia diz, mas isso é abominável diante do Deus Criador. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem enfatizado, bem claro, que eu não tenho nada a ver com a sua vida. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Deus fez o homem de livre arbítrio. Ele tem o direito de escolha, de escolher o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Mas, naquele grande dia, todos nós vamos dobrar o joelho diante de Deus e prestar conta pelos atos que nós fizemos aqui nessa terra. Seja ele rico ou pobre, seja ele empresário ou não, seja ele homem ou mulher, seja ele jovem, adolescente, ancião, seja ele quem for, seja ele rei, seja ele governador, presidente, ministro, advogado, seja ele desembargador, promotor, seja ele o mais escalada, seja ele sultão, seja ele plebeio, seja ele quem for, todos nós um dia iremos dobrar o joelho diante do Criador de todas as coisas e vamos prestar conta sobre os atos que nós fizemos aqui na terra. Isso, Deus, ao sábio Salomão diz que achou que Deus fez o homem reto, o bom, perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, ele buscou muitas invenções. Mas isso é abominável diante de Deus, pela palavra de Deus. Mais uma vez repito, não estou querendo denegrir sua imagem, não estou querendo assim pôr uma regra em você, mas eu estou querendo, eu não tenho nada a ver com o seu viver. Cada um vive da maneira que gosta, que pode,
mas nada podemos contra a verdade, senão é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Essa é a verdadeira verdade. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 1, versículo 26 ao 32, está escrito assim: pelo que Deus abandonou as paixões de fômea, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Veja bem, semelhante também os varões deixando o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade. Veja bem, um para com o outro, quer dizer, homem com outro, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo de si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Mas como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Veja bem, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Isso que está escrito na Bíblia, aqui. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais e às mães, nécio, infiel, no contrato, nécio, infiel, olha o que diz aqui, desobediente a pais e a mães, nécio, infiel no contrato, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas pratica, não somente as fazem, mas também consiste aos que fazem. Então, é digno de morte essas pessoas que cometem essas coisas, homem querendo passar por mulher, mulher passar por homem, viver uma vida de homossexualismo, sexo, com as pessoas do mesmo sexo. Isso é pecado, é abominável diante de Deus. E a Bíblia diz que tanto é culpado aquele que faz, como também aquele que consiste ao que faz. Por ser pai ou ser mãe, consiste naquilo, você está errado pela Bíblia. Não sou eu, não é minha palavra, é a palavra de Deus. E quanto a essa palavra aqui, não tem argumento, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então é a verdade que eu estou falando. Não foi eu que escrevi, foi o que está escrito na palavra do bom mestre Jesus. Vivemos num mundo onde quem tem vale muito, por isso são paparicados, bajulados. Vivemos num mundo, quem não tem não vale nada. E você só vale o que tem, o que é, o que faz e o que pode. Se você tem, se você é, então você vale alguma coisa. Mas se você não tem, se você não faz, você não vale nada. Você só vale o que é, o que tem, o que faz e o que pode. Mas para Deus você tem tanto valor que Ele amou o mundo. O mundo está dizendo, nossa, o mundo pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que Deus não enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é essa, que não aceitaram seu Filho como único, eterno, suficiente e salvador. Sabemos disso, e é verdade. Todos pecamos e estamos sujeitos a pecar. Pecamos por palavra. Por isso que o salmista, no Salmo de número Terrilim, livro do Salmo, o Inário de Israel, Salmo de número 141, versículo 3, está escrito, o salmista Davi pedindo, põe o Senhor uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Paulo escreveu aos cristãos em Éfeso, capítulo de número 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover e edificar, para que dê graça aos que ouvem. Se a palavra for suja, não fale. Se a palavra não for boa, não fale.
Se a palavra não é para edificação, fica calado, mas se é para edificar, fale. Veja o que Jesus falou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo número 12, versículo 36 ao 37. Está escrito assim: toda palavra ansiosa que o homem falar contra si mesmo ou contra seu próximo, no dia de juízo há de dar conta. Porque por suas palavras será justificado, e por suas palavras será condenado. Isso é o que a Bíblia registra. Pecamos também por pensamento. Mateus capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: porque pensai mal em vosso coração. Porque é do coração que saem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, os homicídios, os enganos, as traições. Sai daqui de dentro para fora. Pecamos também por obra, quando podemos fazer algo para alguém e não fazemos. Isso está registrado nas cartas de Paulo a Tiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você fazer o bem a uma pessoa e eu não faço, eu estou cometendo um pecado para aquela pessoa. Pecado de omissão. Eu estou sendo omisso. Eu não estou fazendo o bem para aquela pessoa. Todo ser humano peca. Isso é a verdadeira, isso é uma grande verdade. Todo ser humano peca. E tem um pecado adâmico que corre na veia do nosso corpo. A Bíblia diz que o pecado gera morte. E a Bíblia diz: por isso que todos pecamos, através de Adão. E a Bíblia diz: por isso que todo ser humano precisa aceitar Jesus Cristo como único, suficiente e Salvador. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1 ao 2, ele diz: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, veja o que ele diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo. Está dizendo justo, só Ele. Só Ele. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo o de todo mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, está escrito: se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se eu disser para você que não tenho pecado, eu estou mentindo e não há verdade em nós. Porque o pecado corre nas nossas veias. O apóstolo São Paulo, ele chega a declarar, diz: miserável homem que sou, que quando penso fazer o bem, o mal já tenho feito. Quem me libertará da lei desse pecado? A Bíblia diz no versículo número 9, 1 João, capítulo 1, diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda justiça. E a Bíblia diz no versículo 10: se dissemos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Números capítulo 23, versículos 18 e 19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que da sua boca nunca saiu engano. Ele nunca mentiu. E a Bíblia diz: se temos que confessar os pecados. Todo ser humano tem que confessar. Interessante é isso, que tem pessoa que vive uma vida de dupla face. Você pode pregar, você pode ser dirigente de ciclo de oração, ser pastor de igreja, você pode ser evangelista, pastor, diácono, seja você quem for. Mas se você tem uma vida dupla face, dupla personalidade, se você tem pecado oculto, você pode ter certeza que um dia tua máscara vai cair. Um dia você vai prestar conta diante de Deus. Se você não prestar conta aqui nessa vida, você vai prestar conta na outra. E vai ser tarde demais. Porque tem muitas pessoas que existem do pequeno, quando peca, quando falha, para confessar o pecado, passar por disciplina, tudo. Mas muitas vezes, quando é com os grandes, aí fica tudo ali abafado, entre ele mesmo. Mas a Bíblia diz que tem que pecar, que tem que que tem que confessar. A igreja tem que saber que a pessoa está em disciplina. A igreja tem que saber que a pessoa está afastada dali. Por quê? Para haver um arrependimento genuíno
E aí depois a pessoa se voltar para Cristo, se reconciliar com a família, que é a primeira igreja, se reconciliar na igreja com os pastores, com os irmãos e ter a mesma comunhão. E quando a pessoa faz isso, peca, erra, falha, não é para nós acusar, nem jogar pedra, não, porque a Bíblia não manda a gente fazer isso. A Bíblia diz que aquele poço que está em pé, cuide-se a si mesmo para que não caia. A Bíblia não manda a gente apontar, a Bíblia não manda a gente olhar os erros dele. A Bíblia manda a gente tirar o argueiro dos nossos olhos. É isso que a Bíblia manda. Então, 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. É se andamos na luz, assim como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. É se andamos na luz. E o próprio Jesus disse que nós somos a luz dessa terra e o sal desse mundo. A luz, porque quando chega as trevas sai, e o sal. Ele mesmo disse: olha, vocês são sal. Mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Então você só tem um valor enquanto tem esse sal do Espírito Santo na sua vida. Não perca esse valor, não perca esse brilho. Se você perder o brilho, você vai sair de treva. Se você perder o sal, você não vai ter mais esse sabor. Número 1, o sangue de Jesus Cristo é o preço da nossa redenção. Efésios capítulo 1, versículo 7 está escrito isso. Atos capítulo 20, versículo 28, Colossenses 1, 14. Você pode ler 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 e Apocalipse 1, 5. O sangue de Jesus Cristo é o preço da nossa redenção. Vou ler Efésios capítulo 1 e o versículo de número 7 para vocês verem isso aqui. Efésios capítulo 1, versículo 1, 7 está escrito assim: em que, veja bem, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. O que é graça? É um favor imerecido. Graça é aquilo que eu e você não merece, mas Deus, pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, Ele que nos alcançou, Ele deu essa graça. E graça foi de graça. Agora tem um preço a pagar. Tem um preço. O próprio Jesus diz: todo aquele que quer vir a mim mesmo, tome todo dia a sua cruz, nega a si mesmo e siga. Atos capítulo 20, versículo de número 28, está escrito assim, a palavra do bom mestre de Jesus. Olha o que está escrito: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo. Atos, capítulo número 20, versículo número 28. Deus Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus resgatou a igreja da mão do diabo com seu próprio sangue. Não foi com ouro, não foi com prata, foi com o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia também diz em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 14. Estou mostrando nas escrituras para você. Colossenses, venha depois de Filipenses, capítulo 1 e o versículo 14, está escrito assim a palavra do bom mestre de Jesus. Olha o que está escrito: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar as palavras mais confiadamente, sem temor. Isso é o que Colossenses 1, estava lendo Filipenses, Colossenses capítulo de número 1 e o versículo 14. Olha o que Paulo diz nas suas epístolas, Filipenses 1, 14. Está escrito assim, a palavra do bom mestre Jesus: em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É pelo sangue de Jesus, não é pelo nosso sangue, não é pelo sangue do evangelista Laudelino, não é pelo sangue de nenhum pastor, é pelo sangue de Jesus. Você tem que aceitar Ele, você tem que aceitar Ele para que você tenha remissão dos seus pecados, para que você tenha os seus pecados perdoados. Primeira Epístola de João,
capítulo de número 1, versículo 18 e 19, está escrito assim a palavra do bom mestre Jesus. Olha o que está escrito a palavra do Senhor Jesus Cristo. Primeiro Epístola de João, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19 diz: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminável. Então a gente vivia em outras maneiras de viver, aprendendo com nossos pais, adorar a ídolo, aprender muitas vezes a beber, fumar, se prostituir, mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, nos resgatou. Apocalipse capítulo de número 5, ou Revelação, no Sefer Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número 9, está escrito assim a palavra do Mestre Jesus. Veja o que está escrito. Apocalipse capítulo de número 5, versículo 9, está escrito assim: e cantaram um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povos e nações. Ô glória, foi ele que nos comprou. Número 2, o sangue de Jesus Cristo é a base do perdão, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Número 3, o sangue de Jesus Cristo é a base da nossa justificação. É o sangue de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo número 9, está escrito a palavra do bom mestre Jesus: logo muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos justificados pelo sangue de Jesus. 4. O sangue de Jesus Cristo é o alicerce da nossa paz. Colossenses capítulo 1, versículo de número 20, está escrito assim, a palavra do bom mestre Jesus: e que havendo por ele feito a paz, olha, pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra, os seres humanos, como que estão no céu, os anjos, os serafim, querubim, ele reconciliou com o seu próprio sangue. Por isso que o inimigo fez de tudo para que Jesus não fosse na cruz, porque sabia que através do sangue de Jesus aí ia haver remissão de pecado e perdão pelos pecados, lavagem pura. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ô glória, a Deus seja dado glória, a Deus seja dado honra, a Deus seja dado louvor. Lembre-se, Deus ama o pecado, mas aborrece o pecador. Errar, todo mundo erra. Pecar, todo mundo peca. E está sujeito a errar e pecar e a cair. Todo ser humano. Já errei, já falhei, mas louvo a Deus, tenho a minha consciência tranquila, estou de paz com a minha família, estou de paz com o meu ministério, estou em dia com Deus, em dia com o meu ministério. Graças a Deus, todo ser humano está sujeito a errar e a falhar e a pecar. Todo ser humano. Lembre-se disso. Mas não devemos permanecer na prática do pecado. Não. Porque tem pessoas que não confessam pecado? É porque muitos que estão lá em cima têm vergonha de confessar e ir lá para trás. Para o povo que está lá em cima não ver lá atrás. Mas queira ou não, naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar diante de Deus. Tem muitas pessoas que parecem, mas não é. E essas pessoas na igreja são que têm mais valor. Essas pessoas são que são mais queridos. Essas pessoas são que são mais valorizados. Mas aquele que faz a verdade, que fala a verdade, eles não são aceitos. Eles não são aceitos. Tem muitas pessoas grandes que exigem que quando as pessoas falham, erram e pecam, confesse. E até mesmo confesse no meio de público que errou para pedir perdão. Mas quando são eles mesmos, aí fica tudo ali oculto. Mas Deus, ele vê tudo.
Os olhos do Senhor estão como chama de fogo. Ele vê tudo. Eu posso me esconder de quem for aqui, eu quero ver se esconder diante de Deus. O salmista Davi, no Salmo 39, ele mesmo disse: se eu descer a profundezas do abismo, lá tu estás também. Ninguém foge dos olhos de Deus. Ele vê tudo. Ele vê tudo que nós fazemos. Veja bem, mas a Bíblia diz: mas não devemos permanecer na prática do pecado. Não. Segundo os Coríntios 5,17 está escrito: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo. Não é viver na prática de pecado. Não. Aquele que prostituía não se prostitui mais. Aquele que bebia não bebia mais. Tem pessoa que diz: não, mas eu vou beber vinho. É socialmente, mas lá no céu não vai lá entrar socialismo não. Lá vai entrar um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz: não se embriagai com vinho onde há contenda, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18 é escrito isso, cantando hino e salmodiando. Aí a Bíblia diz em Provérbios: para quem são os olhos, para quem são os olhos vermelhos, para quem são as feridas sem causa, para aquele que anda e demora atrás dos vinhos para que se esquente. Você é quem escolhe viver uma vida santa para com Deus ou uma vida de pecado com o diabo. Porque todos que pecam já é do maligno. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo número 22, versículo 15, diz assim: ficarão de fora, não sou eu que digo, os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. É a Bíblia que diz que vão ficar de fora. Onde tem muitos que dizem que salvo será para sempre, só se for na boca da onça. Esse é um evangelho fraco, frágil. Esse não é evangelho que não é de Cristo. Se Deus não poupou nem os anjos, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, como é que vai poupar? Se a Bíblia diz que lá não vai entrar nada que contamine a cidade santa. A gente tem que ter uma personalidade só. O caráter do homem não é quando o homem está lá em cima. Não, você pode pregar, você pode cantar, você pode louvar, você pode profetizar, você pode ir para onde for. Agora, se a tua vida estiver diante de Deus e você é errado com Deus, se Jesus vir, você fica. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, porque a Bíblia diz: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então o rei lhe dirá naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, porque eu vos não conheço. Não profetizou no nome do Senhor, não pregou, não era querido, mas vivia uma vida dupla personalidade. Dentro da igreja era crente, fora não era crente. Dentro de casa, só Deus é a esposa e os filhos sabiam quem era essa pessoa. Então cuidado, Deus ele vê tudo, Deus ele sabe de tudo. Isso é que é um Deus tremendo. E a Bíblia diz: ficarão de fora. É interessante isso. Os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Tem pessoa que erra e mente, engana e diz que não erra. É mentiroso. E a Bíblia diz em João 8,44: vós tem por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Nunca se afirmou na verdade, fala do que lhe é próprio. É mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João 8,44 está escrito isso. Tem crente que mente demais, mas não está, pode ter certeza, mas não está perdido nada ainda para você. Provérbios 28, versículo 13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Se você está encobrindo, nunca prosperará. Você pode ter bens naturais, bens materiais, físico, financeiro. Você pode ser próximo de uma área, mas em outra não. Porque a maior riqueza do homem é a sua consciência pura diante de Deus. É você poder dormir e nada poder te acusar. Mas ainda que alguém te acuse, mas você tem a consciência limpa para com Deus. Porque tem pessoa que está te acusando, ainda te julgando, e não sabe que Deus já teve um encontro com você e você com Deus. E não sabe que você está com a vida limpa diante de Deus e diante dos homens. E as pessoas
sem conhecer, começa a profetizar sem saber que você já está certo diante de Deus. Essas pessoas vão pagar um preço muito caro. A Bíblia diz, não sei o que diz, veja bem, se você sofre como cristão, se você sofre honesto diante de Deus, sem culpa, não se envergonhe por isso. A Bíblia diz, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 15 diante, para nós entender isso. Diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócio alheio. Mas o versículo 16 diz: mas se compadece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Se você se compadece como crente, não se envergonhe. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, quando for injuriar e perseguir, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão que está no céu. Veja o que a Bíblia diz: aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E a Bíblia diz em Lamentação 3:22, está escrito assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, é pela misericórdia do Senhor, de nós não sermos consumidos. Então pense bem, medite bem. Deus fez o homem de livre espontânea arbítrio, de livre escolha. Você tem a escolha de escolher o que é certo, de escolher o que é errado. Agora lembre de uma coisa: naquele grande dia, cada um de nós vai prestar conta a Deus. Estamos aqui como um peregrino neste mundo, só de passagem. Você pode ter carro, boa quantia no banco e não ajudar ninguém. Você pode ser rico, líder de igreja e nem ajudar os seus trabalhadores que estão na obra, não pagar salário. Não, mas naquele grande dia, para onde você vai, você não vai levar nada. Porque a Bíblia diz, 1 Timóteo 6,7, de sorte que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada também podemos levar dele. Não leva nada daqui. Jó, ele diz: nu saí de ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Então, valorize as pessoas e não as coisas. Invista nas pessoas. E você, que deseja entregar sua vida para o Messias, para o Salvador, aonde você está, decline na sua cabeça. Se essa mensagem tocou em você, feche os seus olhos e eu vou orar com você. E repita comigo: Senhor meu Deus e Pai, neste momento de oração, eu sei que essa palavra falou comigo. Eu te peço no nome de Jesus, perdoa meus pecados, perdoe minhas falhas, meus atos, meus erros. Me limpe, lave, purifica e santifica. Apaga todos os meus pecados, as minhas transgressões. Me liberta, me transforma. Escreve meu nome no livro da vida, para quando eu partir desse mundo, na tua presença, eu poder entrar pelo céu, pelas portas, e naquele grande dia estar com o Senhor na mesa, sendo servido pelo Senhor, junto com a tua amada igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Peço a você, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, poste para mais pessoas disso aí, se inscreva no canal. Essa não é outra a não ser a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém.